E, por fim, os avanços sob a Constituição de 88 em matéria de direitos fundamentais das mulheres. Poucas transformações foram mais importantes do que a ascensão feminina ao longo desses 35 anos, igualdade na sociedade conjugal, conquista de liberdade sexual, luta contra a violência doméstica pela Lei Maria da Penha, acesso maior ao mercado de trabalho, luta contra a violência sexual. São lutas inacabadas, mas na vida a gente deve comemorar também as vitórias. Os direitos fundamentais das pessoas negras, com a superação do discurso falso do humanismo racial brasileiro, com as cotas raciais no acesso às universidades, as cotas raciais no acesso aos cargos públicos, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que assegurou o financiamento das candidaturas de pessoas negras, avanço nos direitos da comunidade LGBTQIA+, com o reconhecimento e equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis, a possibilidade de mudança de nome social, a criminalização da homofobia, a defesa dos direitos das pessoas, das comunidades indígenas, igualmente muito importante, com as demarcações possíveis de suas terras, e os direitos das pessoas com deficiência em momentos importantes que envolveram a educação inclusiva, o benefício da prestação continuada e as convenções de Nova York e o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Portanto, encerrando esse primeiro capítulo, nós temos um conjunto relevante de realizações para celebrar sob a Constituição Brasileira de 1988, e acho que essa é a ocasião adequada de fazê-lo, e também aqui, mais uma vez, na presença de Bernardo Cabral, que teve um papel decisivo na sua elaboração e na sua promulgação. Vou deixar de lado, um pouco pelas circunstâncias de tempo, o que ficou por fazer ao longo desses 35 anos, mas para que todos tenham no radar. Temos índices de violência no Brasil insuportáveis, com mais de 40 mil óbitos por ano. O Estado brasileiro ainda sofre com frequência da apropriação privada e temos ainda um sistema político que é caro e de baixa representatividade que, em algum momento, nós precisaremos rever. Passo para o segundo capítulo da nossa conversa sobre a democracia e como as democracias sobrevivem. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Nada obstante ter sido a ideologia vitoriosa do século XX, alguma coisa parece não estar indo bem com a democracia na última década e meia, num processo histórico frequentemente referido como recessão democrática ou legalismo autoritário ou democracias iliberais, termos utilizados para identificar processos como os que aconteceram na Hungria, na Polônia, na Rússia, nas Filipinas, na Venezuela, na Nicarágua, para citar exemplos mais próximos a nós, de situações em que a erosão democrática se dá não mais por golpes de Estado, mas por líderes populares que são eleitos e depois desconstroem, tijolo por tijolo, alguns dos pilares da democracia constitucional. O mundo viveu uma onda de ascensão do populismo autoritário, que pode ser de esquerda ou pode ser de direita, embora nós tenhamos vivido, em algumas partes do mundo, uma captura do pensamento conservador, extremamente legítimo, pela extrema-direita, que se revela muitas vezes em intolerância, em misoginia, em homofobia, em racismo e em posições antiambientalistas. O problema do populismo autoritário é o seu caráter anti-institucional, sob o argumento de que as instituições representam as elites, e o caráter antipluralista. Só nós representamos o povo. Ninguém tem o monopólio da representação do povo. O povo é plural, como é esse auditório,
feito de pessoas que têm visões diferentes da vida e que merecem respeito e consideração nas suas diferentes visões de mundo. E, portanto, as vicissitudes que o mundo viveu foi, em parte, no populismo autoritário, o estabelecimento de comunicações diretas com as massas e com os apoiadores, frequentemente utilizando de desinformação, de discursos de ódio e de teorias conspiratórias, bypassando as instituições da sociedade civil, como o Congresso, como a imprensa, como a OAB, como as suas diferentes representações, e, com muita frequência, atacando as Supremas Cortes, cujo papel é precisamente limitar o poder das maiorias. E uma Suprema Corte como a brasileira, que julga as questões mais divisivas da sociedade brasileira, nós estaremos sempre desagradando alguém, ou ruralistas, ou ambientalistas, ou indígenas, ou agricultores, ou contribuintes, ou o governo. Faz parte da vida de um tribunal independente e corajoso desagradar. E, portanto, o prestígio de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque quem quer agradar todo mundo não cumpre adequadamente a sua missão. Nós vivemos mas eu queria insistir na minha visão do pluralismo e de nós restabelecermos no Brasil esta ideia de civilidade e de que as pessoas merecem respeito mesmo na divergência. Nós vivemos no Brasil, eu no Supremo, eu como cidadão, todos os advogados e a cidadania brasileira, não a postura do conservadorismo, porque, como disse, quero repetir, ela é perfeitamente legítima. Mas nós vivemos ameaças institucionais, e isso é preocupante, não importa a visão de mundo de cada um. E, portanto, esse populismo autoritário se projetou no Brasil, abalando a democracia, no negacionismo ambiental, no negacionismo em relação à pandemia, no aparelhamento de instituições de Estado, em ataques ao Supremo Tribunal Federal e aos seus ministros. Aqui eu queria abrir um parêntese muito importante. O Supremo não acerta sempre. Nada que é humano é feito de 100% de acertos. E eu mesmo divirjo muitas vezes, e outros colegas divergem. Faz parte da vida a divergência, faz parte da vida a crítica. E, portanto, é preciso aceitá-la com humildade e prestar atenção na crítica. A crítica, porém, é diferente do comportamento destrutivo das instituições. É preciso conviver com a crítica, com humildade, mas é preciso preservar as instituições com coragem e com altivez. Tivemos ameaças de descumprimento de decisões do Supremo, tivemos um plano de sobrevoo do Supremo com caças Gripen para quebrar as vidraças e intimidar o tribunal, tivemos desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, tivemos a tentativa de voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil, e risco de invasão das sessões eleitorais. Nós tivemos não reconhecimento e não concessão da vitória do candidato, alegações falsas não comprovadas de fraude, não passagem da faixa e os eventos tenebrosos de 8 de janeiro. Me lembro, a esse propósito, de uma frase de Bertolt Brecht. Na frase de Brecht, em que ele disse: vós que vireis na crista da onda em que nos debatemos, quando falarem de nossas dificuldades, lembrem-se também dos tempos obscuros que haveis escapado. Em muitos lugares do mundo, a democracia não sobreviveu. E eu listei os exemplos aqui. Na Argentina, de Perón, em 1946, ao chegar ao poder, ele expurgou 4 dos 5 juízes da Suprema Corte. No Peru, Alberto Fujimori removeu 3 juízes que votaram contra o seu 3º mandato. Na Venezuela, Chávez, em 2004, aumentou o número de juízes e removeu o vice-presidente da corte porque não gostava dele. Na Hungria, Viktor Orbán, desde 2010, aumentou o número de juízes, abreviou os seus mandatos e retirou os poderes. E na Rússia, Yeltsin fechou
o Tribunal Constitucional em 93, que só foi reaberto em 95, já sem poderes e chancelando o regime de Putin. Foram poucos os casos em que os tribunais constitucionais venceram a disputa contra o autoritarismo. Na Colômbia, que em 2010 impediu o terceiro mandato de Uribe, nos Estados Unidos, onde as 60 ações para anularem as eleições foram rejeitadas, e no Brasil, onde nós podemos celebrar a vitória da democracia sobre os atentados verbais e até mesmo físicos que ela sobrou. E uma coisa que a experiência demonstra, e eu queria aqui exaltar mais uma vez a participação da OAB, é que nenhum tribunal constitucional resiste ao autoritarismo sozinho. É preciso ter a sociedade civil, é preciso ter membros do parlamento e é preciso ter instituições corajosas como a Ordem dos Advogados do Brasil, que em nenhum momento deixou de estar ao lado da preservação da democracia. Passo agora, queridos amigos, ao terceiro capítulo dessa exposição. Advogados só têm 15 minutos para sustentar, mas ministros podem ter 20, de modo que eu vou um pouquinho além e falo um pouco sobre as liberdades e as ameaças à liberdade no mundo contemporâneo. E agradeço a todos os que permaneceram aqui até agora, apesar da fome. São os que têm fome de justiça. E, portanto, as liberdades. Nós vivemos o mundo da terceira revolução industrial. A primeira é simbolizada pelo vapor, do século XVIII, a segunda é simbolizada pela eletricidade, na virada do século XIX para o século XX, e nós vivemos a revolução tecnológica, que é simbolizada pela substituição da tecnologia analógica pela digital, pela universalização dos computadores pessoais, pela universalização dos telefones celulares que infernizam a nossa vida e, sobretudo, pela internet conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. A internet, ela revolucionou o mundo da comunicação social e da comunicação interpessoal, porque antes da internet, o acesso ao espaço público, ao conhecimento e à informação dependia sempre da imprensa profissional, da imprensa tradicional, que fazia um controle mínimo da veracidade e da civilidade do que chegava ao espaço público. A internet democratizou de maneira exponencial o acesso ao conhecimento, o acesso à informação e o acesso ao espaço público, mas também abriu avenidas para os comportamentos antissociais que muitas vezes ameaçam a democracia e os direitos fundamentais. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que o mundo está ruim, com tendência a piorar. Acho que a revolução digital melhorou imensamente a nossa vida. Eu não sou como um personagem da história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, o sujeito que foi ao médico e o médico disse: tem uma notícia ruim para lhe dar, tem uma ruim, tem outra pior. Bom, dá ruim primeiro, você só tem 24 horas de vida. O que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Eu não penso a vida assim, mas há alguns subprodutos negativos da internet que precisam ser enfrentados. O primeiro é esta circulação sem filtro da desinformação, dos discursos de ódio e das teorias conspiratórias. Em segundo lugar, muito importante de nós refletirmos num ambiente como esse, é uma certa tribalização da vida, em que os algoritmos das plataformas digitais direcionam para os usuários apenas as informações que eles querem ter, as informações, os anúncios, os artigos e as ideias. Isso vai produzindo uma tribalização da vida. Os algoritmos só direcionam aquilo que a pessoa quer ler e vai exacerbando um viés de confirmação. E as pessoas vão se polarizando, vão radicalizando o seu discurso e vão se tornando cada vez mais intolerantes.
A vida é plural. A gente tem que ser capaz de conviver com as ideias dos outros e levar em conta as circunstâncias dos outros. Assim é que se vive a vida. Bastar-se a si mesmo é a maior solidão, escreveu Vinícius de Moraes. E, portanto, nós precisamos enfrentar essa tribalização da vida. E aí chegamos ao terceiro subproduto da revolução digital que nós precisamos mitigar, que foi a crise no modelo de negócios da imprensa tradicional. Pelo mundo inteiro, fecharam jornais, revistas e mesmo emissoras de rádio e de televisão. A imprensa tradicional enfrenta a inovação disruptiva da revolução digital e das plataformas digitais. Faz parte da vida. Mas a imprensa tradicional não é só um negócio privado, não é só um business privado, porque ela tem um papel muito importante na vida, que é criar um conjunto de fatos comuns, plurais na sua visão, mas comuns, sobre o qual as pessoas formem as suas próprias opiniões, porque as pessoas têm direito à sua própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. E nós começamos a criar um mundo em que cada um inventa a sua própria narrativa, sem se preocupar com o fato objetivo, real. E é para isso que a imprensa tradicional existe, para que nós possamos ter acesso aos fatos e, a partir daí, cada um formar a sua própria opinião, sem o direito de inventar narrativas. O mundo está enfrentando um problema ético. Ninguém tem o direito de mentir para defender o seu ponto de vista. Aliás, qualquer causa que precise de mentira e de ódio tem algum problema. De modo que nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo na vida brasileira.